Olá, boa noite, que bom que você está aí mais uma vez e nós estamos juntos para mais um programa Saúde Emocional. O programa de hoje está fantástico, você não pode perder. Aproveite esse momento e compartilhe esse link por onde você está assistindo aí, compartilhe nas suas redes sociais, no YouTube, no Facebook, pelo WhatsApp, nos seus grupos do WhatsApp. Compartilhe para mais pessoas também participarem desse programa Saúde Emocional. E no programa de hoje nós temos, como todos os dias, alguns convidados especiais aqui. Nós temos conosco a doutora, psicóloga também, Renata Mello, que está conosco mais uma vez e vai trazer toda a noção psicológica, toda a visão da psicologia sobre o tema de hoje. E hoje nós temos novamente também o nosso pastor Marcelo Ferreira. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, Edinho. Boa noite, doutora Renata. Boa noite. É uma alegria poder estar aqui nesse programa mais uma vez. Eu vim no primeiro programa, né? E agora eu estou nos próximos programas, né? Vocês me convidaram agora para este. E é uma alegria poder estar aqui novamente, poder compartilhar um pouco das experiências da nossa vida com relação a essa temática, né, da psicologia emocional, que é muito interessante, muito profundo, muito importante e muito atual para os nossos dias. Nós estamos precisando ouvir mais sobre isso, falar mais sobre isso, porque tem muita gente precisando ouvir e precisando dessas orientações para a vida do dia a dia, né? Isso mesmo. E você sabe que você pode compartilhar e você pode participar também comentando. Nos comentários aqui do YouTube, você pode interagir conosco através dos comentários do YouTube. Antes de entrarmos aqui no tema mesmo de hoje, eu te convido aí onde você está, do jeito que você está, vamos fechar os nossos olhos agora e vamos buscar mais uma vez a presença de Deus conosco aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor que é o maior dos psicólogos, o Senhor que criou a mente humana, o Senhor que criou as emoções, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada mente, o Senhor nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E neste momento nós pedimos mais uma vez a Tua presença. Mais uma vez, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja conosco ao discutirmos o tema de hoje. Que nós possamos, ó Pai, colocar em prática, que nós possamos aprender, que nós possamos crescer um pouco mais nessa caminhada rumo ao céu com o programa desta noite. E é em nome do Senhor que nós oramos. Amém. Amém. Sabe, eu acompanhei as últimas eleições, não essas de agora, mas as anteriores, a penúltima eleição dos Estados Unidos da América. Eu não sei se você se lembra, mas ali entre alguns candidatos nós tínhamos um cristão ali naquele meio. Ben Carson, você lembra? Ben Carson, um neurocirurgião, um dos mais famosos e mais conhecidos neurocirurgiões do mundo. E ele concorrendo à presidência dos Estados Unidos, né, junto ali com outros que estavam concorrendo, entre eles o Donald Trump, que foi o que ganhou as eleições. Mas algo que me chamou muito a atenção naquela campanha foi numa entrevista que Ben Carson estava dando, e no meio da entrevista, um jornalista, um repórter que estava ali, fez uma pergunta para ele. E ele perguntou ali para Ben Carson: doutor Ben Carson, como que o senhor pode, com tanta sabedoria, um neurocirurgião, um dos mais renomados do mundo inteiro, como que pode o senhor acreditar em coisas como Deus, céu, um retorno de Jesus a essa terra? Como que o senhor pode, sendo tão inteligente, acreditar que você precisa guardar um dia, o sábado? Como que o senhor pode passar por tudo isso? E isso ficou na minha mente, eu fiquei pensando sobre isso. Como que o senhor, como sendo uma pessoa tão inteligente, conseguiria trazer ali as questões de religião, né, junto com a inteligência? Isso ficou na minha mente por um bom tempo. E o estudo de hoje, o tema de hoje é exatamente sobre isso. O tema de hoje é inteligência espiritual. Eu não sei se você sabe, mas existem muitas inteligências. Há alguns anos atrás, um grande doutor, psicólogo e professor lá de Harvard, ele descobriu as 7 inteligências. E mais recentemente, se criou também uma outra inteligência e, por fim, a inteligência espiritual. E hoje nós vamos falar sobre isso, essa inteligência espiritual. O
que é essa inteligência espiritual, como que nós podemos alcançar essa inteligência espiritual. E por isso que nós estamos aqui hoje com a doutora Renata e também com o nosso pastor Marcelo. E eu gostaria de iniciar já o nosso programa e o nosso bate-papo, o nosso debate aqui, né, desta noite, falando sobre essa inteligência espiritual. O que seria essa inteligência espiritual? O que seria, pastor, essa inteligência espiritual? Entre tantas inteligências, agora essa nova que é espiritual. Então, eu acredito que a doutora Renata, em algum momento, ela vai mostrar para nós aqui quais são as outras inteligências que esse doutor de Harvard descobriu dentro de um estudo profundo, científico, mas a inteligência espiritual é uma dessas inteligências que também foi descoberto, não por esse médico, não por esse doutor, aliás, por esse psicólogo, né, de Harvard, e que foi descoberto e é uma das inteligências mais atuais do século XXI. Estou dizendo a descoberta dele, ok? Nós sabemos, estamos conversando aqui, fora do ar, que já foram descobertas, mais ou menos, umas 8 inteligências. E a inteligência espiritual, seria a 9ª inteligência. Então, assim, eu acredito que a doutora Renata daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre este assunto, das outras inteligências, e eu vou, então, tentar responder aqui a pergunta que o nosso âncora fez, o irmão Edinho, sobre o que é a inteligência espiritual. Então, assim, a inteligência espiritual é uma capacidade que o ser humano tem de compreender o significado das coisas. Porque tudo tem um significado. Tudo tem um significado. Nas pessoas, nos alimentos, na natureza, nas coisas ao redor. Tudo tem um significado. Então, é a capacidade que o indivíduo tem, como pessoa, de compreender o significado dessas coisas que ele vê e relaciona. Por exemplo, eu diria assim, numa síntese, numa linguagem de hoje, que a inteligência espiritual é um discernimento das coisas ao redor. Vou tentar dissecar um pouco mais. É uma capacidade de discernir com sabedoria, com inteligência, as coisas ao seu redor, coisas, pessoas, situações, as relações. Essa pessoa tem a capacidade de ver, não fazer julgamento dela e na tentativa de processar o que pode estar acontecendo dentro daquilo que ela está vendo. É uma forma dela administrar e não tomar decisões ou não falar ou até mesmo não julgar aquilo que se está vendo, dos fatos que está sendo observado. Então ela para numa atitude de discernimento, ela processa aquilo inteligentemente, para depois então ela tomar uma decisão a respeito daquilo que ela está observando. Então é essa capacidade que o ser humano tem de compreender o significado das coisas. Para isso, ela vai precisar de discernimento. Porque senão, ela vai tomar juízo das coisas precipitadamente, sem fazer a avaliação correta daquilo que ela está vendo, ouvindo, ou até mesmo dentro do movimento, praticando ali. Então, eu diria que numa linguagem de hoje, a inteligência espiritual, Edinho, é um discernimento dos fatos que está se observando em relação às pessoas, em relação à natureza, em relação à vida, em relação a si mesmo
e, sobretudo, em relação ao céu, em relação a Deus, em relação à palavra de Deus. Ela não toma juízo de valor sem que primeiro, previamente, ela faça uma avaliação. Isso é inteligência emocional. Espiritual. Nossa, uma resposta e tanto, né, doutora? Agora, qual a visão da psicologia sobre a inteligência espiritual? Hoje, quando pensei em que aspecto da psicologia pode contribuir para a inteligência espiritual, e aí falei, bom, não sei bem, mas vamos falar de psicologia um pouquinho, vamos falar de seres humanos, né? Tradicionalmente, inteligência, ela tem um aspecto ligado ao cognitivo, a capacidade que os indivíduos têm de aprender e atribuir significado a essa aprendizagem que ela teve. E cada indivíduo vai atribuir um significado diferente. Cada cultura, antropologia fala muito disso para nós. O que para nós tem um sentido, para uma outra cultura, como uma cultura da África, terá outro sentido. Mas fala sempre de um indivíduo que tem uma capacidade cognitiva para desenvolvimento de apreensões, né? Para que ela consiga aprender acerca de algo, seja esse algo o que for, qualquer uma dessas coisas. Uma criança aprender a andar, nós aprendermos um novo idioma. Então, tradicionalmente, e por muito tempo, as preocupações com relação à inteligência, elas focavam só na capacidade cognitiva. E o que é isso? É a capacidade que o nosso cérebro tem de fazer conexões neurais. Ou seja, um neurônio se conecta ao outro, você tem sinapses, e a partir dessas sinapses você consegue aprender algo. E veja só, quando eu fiz faculdade, que eu entrei na universidade em 1992, ainda existia teste de QI. Né? Não que não exista hoje, mas não é muito usual a gente fazer teste de QI. Então, existiu o VISC, que era o teste para as crianças, e os outros testes de quociente de inteligência para os adultos. Então, a gente já ficava atento com o resultado. Está abaixo da média, está acima da média, é superdotação, é inteligência acima da média, é inteligência da média, ou aquela inteligência que não é o suficiente. E havia uma grande preocupação com isso. Nos consultórios, você via pais responsáveis, preocupados. Meu filho não aprende. Você pode aplicar um teste para verificar. E aí observava-se que não bastava um número para definir se aquela pessoa teria ou não condições de aprender. Isso significa, porque se a gente mantém esta lógica, a gente vai acreditar que um indivíduo, uma pessoa que não tenha tido acesso à escolarização, que não tenha estudado, ela não pode ser inteligente? Né? Por que uma pessoa que não conseguiu acessar a educação, ela vai ter alguma inteligência? Agora, quando aqui o nosso pastor e o nosso amigo aqui, Edson, trazem a questão das inteligências, observou-se com o passar do tempo que o cérebro foi mais estudado, começou-se a observar que há áreas diferentes do cérebro diante de pessoas, por exemplo, que têm uma capacidade maior de compreensão de lógica, de matemática. E aí você percebe que há partes do seu cérebro que funcionam mais ativamente. Quando outras pessoas que não têm essas habilidades, e se vocês já assistiram anteriormente o que eu falei, vocês sabem que eu sou uma pessoa que não passei na fila do acesso à matemática. Então, as habilidades que eu teria nessa área lógica seriam abaixo da média, digamos assim. Mas a gente percebe que o ser humano ele é complexo. Ele não pode responder só por uma capacidade de compreender uma equação matemática. Ele vai ter relações humanas que vão exigir dele respostas a todos os estímulos. Portanto,
Aí a gente começa a identificar que não existe só uma inteligência lógico-matemática. Não. A gente tem uma inteligência que é emocional. E aí, quando a gente entra nesse âmbito da inteligência emocional, ela vai dizer do quê? Da inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Então, no âmbito das relações emocionais e na vivência social que nós precisamos viver, porque somos todos seres sociais, a gente vai observar que existe aquela pessoa que é o relações públicas de toda e qualquer situação. Lá na sua igreja, quando a gente podia, né, nos reunir, teve uma situação, olha, mas vai acontecer isso e isso. Já tem aquela pessoa que já fez contato com uma pessoa, já fez contato com a outra, que tem uma facilidade de identificar meios de atingir as outras pessoas. Isso caracteriza uma inteligência interpessoal. Ou, se não for num grupo, na relação a dois, no processo de ensino-aprendizagem. Então, aquilo que a gente fala, uma pessoa que é muito fácil. Sabe aquela pessoa fácil de você lidar? Aquela pessoa que tem um desafio, olha, eu preciso atingir tal e tal pessoa. Então, aquela pessoa vai ter uma facilidade de acessar a emoção do outro, o contato com o outro. Então, a inteligência interpessoal. E temos a outra, que é a inteligência intrapessoal. E aí, quando mexe com a gente mesmo, a coisa fica um pouquinho mais difícil. Porque nem sempre a gente faz o exercício do autoconhecimento. Então, para eu ter inteligência intrapessoal, eu vou precisar olhar para dentro de mim. Eu vou precisar ter exercício de autoconhecimento, exercício de autorregulação, regular minhas emoções, minhas reações e as minhas atitudes. Então, eu vou ter que ter consciência de fatos, consciência da minha personalidade, do meu temperamento, do meu perfil. Olha, eu sei que eu também não sou uma pessoa tão fácil no contato humano, então eu vou precisar ter inteligência para desenvolver estratégias para me relacionar, porque eu preciso me relacionar. Há pessoas, por exemplo, que têm pavor de falar em público. Então, vai ser preciso desenvolver uma atitude para enfrentamento dessa situação. Porque já pensou como que nós estaríamos aqui nos comunicando com vocês se a gente desse mais vazão para aquela ansiedade que bate todas as vezes? Então, isso se trata também de um tipo de inteligência. E aí nós temos ainda a físico-sinestésica, que tem a ver com um contato humano, com um toque. Você já viu aquela pessoa que, para entender um conteúdo, ela tem que... Sabe quando você vai comprar uma coisa? Você não consegue só ouvir a pessoa descrever a característica de uma câmera, alguma coisa assim. Ela tem que pegar. Sabe? Aquela pessoa que tem dificuldade de comprar pela internet, porque ela não viu, porque ela não sentiu... Ela é uma pessoa que tem característica sinestésica, ela precisa do contato físico, do sinestésico. Em algumas situações, a gente precisa ter essa expertise, a gente precisa ter essa possibilidade de entrar em contato com o outro por esse meio. Quando a gente observa que outros indivíduos, outras pessoas, elas não gostam muito de toque, elas não gostam muito de dinâmicas de grupo, elas não gostam de coisas que mexam com esse aspecto da constituição dela. E ainda, nós temos... Sabe aquelas pessoas que nunca estudaram música e parece que tem um dom natural para a música? Nessa aí, eu não fui contemplada. Mais uma, né? Matemática, música, né? Será que ela teria a habilidade de não ter a necessidade de ler? Ela não precisa ler uma partitura. Ela senta no piano ou pega um violão, um violino, e ela tem a capacidade de tirar os acordes ali, só de ouvido. Seria nesse sentido, doutora? Essas habilidades de aprender com facilidade. Sim. Também, existem. Esses acordes, dentro da inteligência. Sim. Musical, a gente nunca, cantar e etc. E etc. A gente nunca pode assim, padronizar, né? Cada caso é um caso,
Mas a gente observa que, numa grande maioria de pessoas que têm esta inteligência mais desenvolvida, elas têm uma facilidade maior, acentuada, para aprender questões ligadas à música. Você pode ter desde a pessoa que se enquadra nesse perfil que o senhor apresentou, como também pode ter aquela pessoa que, de repente, nunca teve acesso, uma pessoa que nunca ficou diante de um piano, mas que, no momento que se coloca para aprender, apresenta uma facilidade espetacular para aprender. E temos ainda a linguística, que a linguística, por exemplo, pessoas que têm uma facilidade espetacular de aprender um outro idioma, de conhecer dessa arte de falar, de conhecer a estruturação de uma língua, e é fantástico, A gente vê... Seria a capacidade de aprender línguas, não somente uma, mas várias. Sim, a facilidade que a pessoa tem de estudar, aprender e conversar fluentemente. Sim. Na maior da possibilidade, várias línguas, não somente a nativa, isso é mas uma as outras. das características, mas são pessoas que não ficam perdidas diante desse desafio. Então, desenvolvem uma facilidade. Eu acho que a palavra-chave é desenvolvimento. Você tem a sua estrutura neural, você tem o seu cérebro, e aí cada indivíduo que foi criado... Aqui nós estamos num ambiente que fala de um criador, de um criador que fez uma máquina perfeita, que a nossa mente ela tem estruturas para cada situação da nossa vida. Para a emoção, para o desenvolvimento lógico-matemático, para a música, para o linguístico, para as relações interpessoais, intrapessoais. Então, as estruturas cerebrais elas foram criadas para quê? Para que fiquem inertes, paradas. Olha, se eu não nasci com essa capacidade, eu vou ficar aqui paradinho e não vou fazer nada, porque Deus só me deu essa parte, então eu não vou fazer a outra. Não, a inteligência está em você desenvolver habilidades. Mas aí você reconhece aquelas que você tem mais facilidade e aquelas que você não tem tanto. Mas isso não significa que você não pode se colocar nesses desafios. E aí a gente ainda poderia dizer da naturalista, que sabe aquela pessoa que tem uma relação peculiar com a natureza? Com tudo que diz do que é natural? E aí, às vezes, quando você não tem isso, você fala, como que é isso? Mas é uma coisa que parece que a pessoa... Simbiose é uma coisa um pouco a mais, Porque simbiose ela pode não ser positiva, pode não ser saudável. Mas vamos dizer assim, uma sintonia muito significativa com a natureza. E aí, falando de todas essas, eu acho que eu falei de todas. Só faltou a espacial. A espacial. Gente, a espacial. Mulheres... Essa que é a maior dificuldade para as mulheres, não? Principalmente quando vai dirigir um carro. Você percebeu que eu até esqueci dela? Olha os atos falhos, Freud bem que falou. Mas nas escolas quando a gente vai fazer lá a autoescola, eles costumam, os professores, dizer que as mulheres têm essa maior dificuldade espacial ao encostar um carro, ao dirigir, questão de ruas, de virar para a esquerda, para a direita. Às vezes tem essas dificuldades espaciais, de que lugar eu estou, que bairro eu estou, para onde eu vou. Localização no tempo e espaço, exatamente. Localização espacial, geometria. Exatamente. Gente, eu lembro disso do tempo do ensino médio. Que absurdo que era compreender aquilo. Mas, como a doutora Renata falou, tudo isso pode ser aprendido, é um processo de aprendizagem. Por exemplo, eu conheço casais que a esposa dirige muito melhor do que o esposo, do que o marido. E então, tudo isso é uma questão de... Exatamente. Assim como tem mulheres que dirigem caminhões. Sim. E viaja o Brasil inteiro, o mundo todo. Agora, uma coisa interessante que eu entendi da fala da doutora Renata é que... existe uma colocação que a gente aprendeu, que nós estamos aprendendo, sobre essa ideia, quando você fala que é aprendido, é interessante porque, realmente, fazendo alguns estudos sobre essa questão dessas inteligências aí que você acabou de mencionar, é algo que se deve ser aplicado
deve ser utilizado, porém, é uma habilidade que a pessoa desenvolve mesmo. Isso mesmo. E na medida que ela vai aplicando e praticando e utilizando diversas vezes, ela vai se habilitando num processo de desenvolvimento até que ela esteja, então... Essa capacidade é incorporada. Na sua totalidade. Isso. E aí, até quando você traz o exemplo da inteligência espacial, eu sempre tive muita dificuldade, mas sabe que é verdade? Essa questão de dirigir, eu dirijo melhor até que meu esposo. Eu só estou falando isso porque ele já falou, tá? Não quero aqui nenhum problema em casa. Mas ele já falou, olha, você dirige melhor que eu, mas manobrar, você é terrível. De ré, então, esquece. Fazer sabe? Uma baliza, então, nem se fala, não, né? Até que eu consigo, Consegue? Parabéns, pastor. parabéns. Eu dirijo desde 93, Parabéns, muito tempo treinando, Renata. sabe? Parabéns, doutora. Os meios fios agradecem, então, a você. Mas se você olhar ali na frente, na hora que eu estacionei, está um pouquinho torto, sabe? Então, mas assim... Eu acho que o fato de que nós identifiquemos que temos mais habilidade em algumas questões, que a nossa inteligência... Sabe quando você aprende sem dificuldade? Eu acho que isso pode ser uma coisa que faz a gente pensar um pouquinho sobre nós. Por exemplo, tais questões... por exemplo, as questões emocionais. Gente, eu não consigo entender como alguém não gosta de lidar com as questões emocionais. Eu acho que é muito interessante. Eu gosto, tenho facilidade... Eu lembro que quando uma vez, meu irmão ele é engenheiro civil e eu psicóloga. Uma vez nós dois estudamos fora de São Paulo e quando a gente voltou no período de férias, estávamos os dois estudando para uma prova. Ele com um livro de estrutura do concreto desse tamanho e eu com um livro falando sobre identificação, sobre inúmeras coisas assim da psicologia que ele não entendia nada. Aí a gente brincou, fez uma brincadeira, vamos trocar. Gente, eu não conseguia entender nenhum símbolo da engenharia, não entendia. Concreto armado, os símbolos, as coisas lá. Ele falou, gente, isso aqui é coisa de louco. Que psicologia estuda isso? E aí ele falou assim, o que é muito fácil para um é difícil para o outro. Mas isso significa que a gente não tem que parar quando a gente tem um desafio. Que a gente pode se autoconhecer, saber quais são os desafios, se preparar, se capacitar. E aí a gente pode, sim, aprender a fazer uma baliza melhorzinha, né? A gente pode aprender a compreender algum assunto da relação humana. Quando você começa a construir, né? Aqui na igreja nós estamos passamos por um período de obras, né? E até quem não entende, a gente começa a observar uma coisa aqui, uma coisa ali. Você, na sua casa, já deve ter exercido um pouco disso. Então, nós fomos feitos para a plenitude. Então, todas as questões podem ser desenvolvidas, todas as inteligências. E a inteligência espiritual, ela é uma inteligência que nem sempre ela é vista com toda a complexidade que ela envolve, com toda a grandeza que ela envolve, porque, a meu ver, ela é um equilíbrio de todas essas inteligências. Então, nós podemos dizer, ou talvez concluir, que são habilidades que a pessoa desenvolve, todas essas que você mencionou aí, das 8. Sim. Elas são aprendidas, sim, na medida que a pessoa vai praticando e utilizando ela. Umas têm mais facilidade com uma ou outra, exato, outros com outras. Sim. Talvez nem todos têm todas as inteligências, sim, na sua plenitude. Talvez, sim, uma vai se destacar mais do que a outra. Uhum. E aí entra a inteligência espiritual, sim, onde ela também pode ser qualificada também nesse sentido. Por exemplo, ela é uma habilidade aprendida, sim, e ela pode ser... chegar no seu desenvolvimento, na sua potencialidade total. Por exemplo, porque essas habilidades aí, essas inteligências, eu coloquei aqui, são potenciais das capacidades, exatamente, intelectuais que Deus nos ofereceu. Deus não nos deu um cérebro e Ele deseja que esse cérebro seja usado. Em sua total potencialidade. Em sua total potencialidade. Potencial todos nós temos. Mas o interessante é você transformar o potencial em realidade
E o que você inicialmente só tinha um potencial, nossa, ele tem um potencial incrível, incrível. Ele poderia ser um excelente jogador de futebol. Mas aí eu guardo isso para mim. Eu não utilizo. Então, o potencial ele tem que virar realidade. Aplicado, praticado, né? Ele tem que ser praticado, utilizado. Ele tem que fazer essa habilidade ser desenvolvida cada vez mais. O desuso, Exatamente. ele faz com que a gente pare de evoluir. Exatamente. E aí entra a inteligência espiritual, não é, Edinho? Isso mesmo. Então, nós vimos aqui todas essas inteligências, a boa parte delas ali do professor Dr. Gardner, né? E estamos falando hoje sobre a inteligência espiritual. Agora, será que nós podemos enxergar, ou será que nós podemos ver essas características dessa inteligência específica, a inteligência espiritual, nas pessoas? Será que é possível enxergar essas características numa pessoa, essas características da inteligência espiritual? Será que nós conseguimos enxergar? Então, Edinho, eu não sei se seria essa pergunta que você fez, estaria também vinculada com aquela outra pergunta, se a inteligência espiritual tem a ver com alguma profissão de fé. Quais são as características, né? Talvez reformulando. Para que a gente possa entender são as características que podemos enxergar ou de uma não. pessoa que tem, então, uma inteligência espiritual. Então, primeiro, ter inteligência espiritual, ela não tem nada a ver com credo ou igreja. Nós não estamos falando em confessionalidade aqui. Sim. De ser de uma denominação ou de outra. Não tem nada a ver, a inteligência espiritual não tem nada a ver com isto. Ou seja, não tem nada a ver com pertencer a um grupo religioso ou uma denominação. Todos nós podemos, como acabamos de dizer aqui, criar potencialidades, habilidades, na medida que a gente entender e desenvolver aquele aspecto em nós. Na inteligência espiritual, eu também tenho essa capacidade de desenvolver em mim e também ver essa percepção no outro. Ok? Se o outro realmente tem essa capacidade também. Talvez o outro não tenha, você tenha mais, e o outro não tem, mas você pode ajudar o outro a ter. Na questão da inteligência espiritual, você pode auxiliar o outro a também desenvolver essa capacidade de inteligência espiritual. Mas em mim, você está perguntando em mim. Sim. Se há possibilidade, como que eu consigo desenvolver isso? Quais são as características? As características de uma pessoa que tem inteligência espiritual, na sua opinião, como que ela é? Então, uma pessoa que tem essas características, eu até coloquei aqui, muito bem perguntado, viu? E fez a lição de casa. Eu fiz uma liçãozinha de casa aqui. Olha só, desenvolvimento do potencial da inteligência que o pastor está querendo desenvolver. Exatamente, porque a mente, ela falha, então você precisa subscrever. E eu fiz um deverzinho de casa para descrever justamente essa pergunta que você fez aí. Bom, a primeira possibilidade de eu descobrir que eu tenho uma inteligência, que eu estou nesse processo de desenvolvimento da inteligência espiritual, é a partir do momento em que eu tenho um entendimento sobre quem é Deus. Sobre a questão do tempo dessa relação com este Deus, independentemente do credo, tá? Então, a segunda, por exemplo, é a interação, é a capacidade que eu tenho de interagir com as pessoas ao meu redor, a partir do momento que eu descubro quem é Deus. Olha que interessante. Outro, compreender que há um Criador do universo e Ele dá essa inteligência de quem é você mesmo. Quem é você mesmo? Você entender que você tem um Criador e por que Ele criou você. Uma outra coisa
ela é a capacidade que a pessoa desenvolve, onde ela não se entrega com facilidade às complexidades da vida. Então, essa pessoa ela está desenvolvendo uma inteligência espiritual. Tem dificuldades ao redor? Tem, a vida é uma complexidade todos os dias? Sim. Mas ela entende que está nesse conflito, ela entende que está nessas dificuldades, mas ela consegue administrar isso com facilidade. Ela não se deixa, Edinho e doutora Renata, se abater por isso. Outra coisa que eu coloquei aqui, é uma pessoa que tem a capacidade de encarar a vida com otimismo. Não é fuga da realidade. Não é a fuga da realidade. Mas é encarar as coisas com otimismo. As coisas estão ruins, mas bola para frente. Vai dar tudo certo. Hoje não deu, quem sabe amanhã. Olha que interessante. Outro é a visão micro e macro da vida ao seu redor, usando as capacidades de resiliência. Ter uma cosmovisão, nós estudamos macro e micro da vida e dizer, eu vou conseguir, eu vou sair dessa. Tá ruim hoje, esse ano, o ano que vem, com a vacina, com todos os cuidados, a gente vai passar por isso e vamos conseguir vencer, vamos crescer como família, como profissional e etc, etc. Outra coisa é rever constantemente os seus valores. Um outro, amar o ser humano, o próximo, a valorização do outro. Isto é um processo de que você está tendo uma inteligência espiritual. Olhar para o outro como ser humano, não como objeto. Né? E nono, dar significado à vida. O que você está fazendo aqui? Algumas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu vim só para passear neste planeta? Qual é o propósito? Qual é a minha vocação? Quais são os meus dons que eu posso usar? Qual é a minha missão nessa terra? Ou eu vim aqui só para passeio? E por último, não aceitar constantes infelicidades, que ela bate a porta. Sim. Né? Ter projeto de realizações. Percebeu que em nenhum momento eu falei de credo? Eu não falei de doutrinas? Mas eu falei do discernimento do que acontece ao seu redor, da maneira como você vai lidar com a vida, com as pessoas, consigo mesmo, com a natureza e com as circunstâncias da vida. Apesar de não ter um credo, sim, é importante salientar que é necessário ter a religião. A religiosidade. A religiosidade. A religiosidade. Ok, a religiosidade. Que a religiosidade, ela, quando a gente vai para a origem dessa palavra, é religare, né? Exatamente. Não, que religião. Religião que é religar, aquele que liga. Sim, mas a gente está trabalhando essa questão da religação. Sim, mas né? Tem a ver também com o que você está falando, a religiosidade, né? Porque, veja só, acho que na sua fala, pastor, você traz elementos que são muito importantes. Que, primeiro, em consultório, muitas vezes, quais são as questões que as pessoas mais trazem? Quem sou? De onde venho? O que estou vivendo? E o que será meu futuro? Né? E pessoas que sofrem, pessoas que ficam depressivas, pessoas que não têm força para se levantar da própria cama, pessoas que precisam passar por uma avaliação psiquiátrica. E quando eu digo isso, às vezes é necessário, sim, né? Uma depressão, uma situação triste, a perda de uma pessoa, um luto, uma dificuldade para lidar com a ansiedade que tem quando vai numa entrevista de emprego. Então, assim, tudo que existe de recurso para a gente lidar com essas dificuldades, a gente tem que buscar, a gente tem que procurar. Mas a gente não pode deixar de fazer a reflexão que você apontou de uma forma tão bacana, que é quem eu sou. Quem é Deus? Porque a gente está falando de espiritualidade. Eu acredito que eu fui feito a partir de uma explosão do Big Bang, ou eu fui feito por um ser que me criou com tudo que eu preciso para me tornar o que ele espera, que é a minha potencialidade virar realidade e eu conseguir desenvolver tudo que eu tenho de potencial dentro de mim. Então, assim,
quem me fez? Quem é Ele? Eu sou a semelhança dEle. Eu sendo a semelhança dEle, qual é o meu limite? Meu limite ele pode ser infinito, desde que eu não foque em poderes dentro de mim. Porque essa espiritualidade ela precisa ser desenvolvida. A gente não tem ela pronta. Inclusive, espiritualidade ela é diferente de religião, porque religião ela limita o conceito de espiritualidade. Existe um corpo doutrinário também que acaba limitando a pessoa àquela confessionalidade, né? E ela acaba fazendo uma distinção de quem crê de uma maneira e quem crê de outra maneira. Nós estamos falando de um aspecto macro. Isso, mais amplo. Mais amplo. E a gente, e aí assim, pastor falou bastante agora há pouco de resiliência. Foi o nosso último programa. Você acompanhou, não acompanhou? Se você não acompanhou, você vai lá no YouTube, Adventistas Jardim Branca Flor, e confere lá. Porque essa capacidade de resiliência, ela se apresenta na nossa vida, inclusive para a gente desenvolver a inteligência espiritual. E aí, a inteligência espiritual, ela nos conecta com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente pode vir a ser. Hoje eu não sou, mas eu posso ser daqui a algum tempo. Eu posso, permite, Edinho e amigos, e doutora Renata, dar um exemplo, por exemplo, vivo do que significa isso na prática? Uma mulher, por exemplo, que foi abandonada pelo marido. Ela pode desenvolver a capacidade da inteligência espiritual. Ela é uma pessoa cristã, o marido se dizia cristão também. Em algum momento o marido chega para ela e diz: olha, eu não quero mais, eu não estou mais satisfeito com essa relação, eu quero viver sozinho, eu quero caminhar em outros caminhos, eu quero abandonar os caminhos de Deus também, vamos aproveitar e vou tomar outros rumos. E essa mulher se vê agora com 3 filhos, com uma casa, com as crianças estudando, e uma demanda maior aparece, onde ela tem que sustentar aquelas crianças, porque ela não sabe se aquele marido vai continuar dando assistência para ela. Aí eu pergunto, Edinho, aonde entra, doutora Renata, na prática, essa inteligência espiritual? Eu sei onde entra, mas podem responder, eu sei onde entra, mas olha onde entra na prática a experiência da inteligência espiritual. A experiência da inteligência espiritual. Em vários desafios a gente pode acessá-la. Uma mulher que esteja nesse quadro, primeira coisa, ela precisa fazer uma análise de conjuntura. Qual é a minha situação real? Minha situação real é ter que dar conta de todas essas coisas. Eu tenho esse recurso interno hoje? Eu tenho os recursos externos necessários? Se a resposta for sim, ela vai precisar trilhar um caminho e vai ser mais simples. Se a resposta for não, ela vai ter que identificar onde e como ela vai desenvolver isso. Ninguém aqui está dizendo que é fácil, mas sim que é possível. E nós, conectados espiritualmente com aquele que nos criou, a gente consegue ter mais discernimento para fazer as escolhas mais adequadas para superar esse momento difícil. Eu acredito que ela também não entra em desespero, porque ela tem uma visão micro da situação, mas ela tem um macro também. Ou seja, ela sabe que ela tem um Deus no céu que pode cuidar dela, dá capacidades de inteligência múltiplas, força e resiliência para ela superar esses obstáculos e dar uma volta por cima. Sim. Percebe que até agora a gente não falou nada de doutrina, nada de religião, né? Que ela pode ter em Deus, do entendimento que ela tem de Deus e das Escrituras Sagradas, que ela pode caminhar com essas 3 crianças sozinha, fazer desses meninos ser um médico, um doutor, um especialista, um profissional, e aí bem mais lá na frente, ela olhar para trás e dizer: olha, que interessante, eu consegui passar por tudo isso, meus filhos hoje são formados, eu reconstruí, conheci uma outra pessoa e reconstruí a minha vida novamente, emocional, e às vezes estou feliz, e com um adendo,
eu continuo amigo do meu ex-esposo. Eu não vejo ele como rival, mas vejo ele como pai dos meus filhos, a quem tem o sangue dos meus filhos ali correndo neles. Então, ela tem um olhar até de amor e de misericórdia por esse que a abandonou no momento tão difícil. Então, isso é inteligência o quê? Espiritual. Espiritual. E às vezes o desespero acaba tomando o lugar da inteligência. Porque se você tem confiança de que há algo por vir que é muito melhor, aquela situação inicial que trouxe a separação e a desorganização inicial, ela pode virar uma oportunidade. De repente, ela não tinha desenvolvido inteligências que ela tinha dentro dela, porque ela tinha uma vida que, de alguma forma, trazia um lugar de conforto. E com este desafio, ela pode ter desenvolvido habilidades e competências que jamais imaginou que devesse desenvolver. Então, é possível, sim, que ela avance, que ela tenha amizade com essa pessoa e que, através desse exemplo de superação, ela registre ali, no marco emocional dos filhos dela, como que se deve encarar as situações difíceis que a vida apresenta. Então, nós podemos até concluir que a pessoa que tem uma inteligência espiritual, ela pode alcançar propósitos que, fora da inteligência espiritual talvez seriam inatingíveis. Como, por exemplo, amar o seu inimigo. Sim. Ou como, por exemplo, algumas questões também muito peculiares no meio cristão, mas que também serve lá fora. Aquele que serve não é menor do que o seu Senhor. Exato. Então, são algumas questões que estão ligadas, né, à inteligência espiritual, que nos ajudam a alcançar propósitos que, sem a inteligência espiritual talvez seriam inatingíveis. Exatamente, seriam inatingíveis. E quando a gente entra na questão do conceito humano de inteligência e de relação, é aquela história do... Olha, como assim? Isso é ininteligível que eu tenha que amar quem me quer mal. Não tem lógica, não tem lógica. Mas a gente não está falando de lógica. Não é lógica. É algo que está para além do que é lógico. Não é matemático. Não, lógico-matemático não. E outra coisa. Essa é uma outra inteligência, né? Outra. E quando se diz inteligência, se pensa na cognitividade da coisa. Exato. É um aprendizado, é um amadurecimento racional. Exato. Por isso que não pode ser matemático. Não é uma pode. coisa que foi pensada, analisada, examinada, avaliada. E para atingir esse momento de conseguir fazer essa avaliação, você viveu lutas internas. Você viveu lutas, conflitos, você se conheceu mais. E você identificou nessa jornada de autoconhecimento coisas que você não sabia que você tinha lá dentro, mas que estavam lá, preparadas por um Criador que disse: desperte, vá, avance, descubra potencialidades. Às vezes, mulheres que nunca trabalharam, dirigindo caminhões. Olha lá, acabando com a falta de inteligência espacial. Não é? Quantos desafios se colocam no dia a dia. E aí, e pensar que para chegar nesse estágio, a gente tem que saber que existem diferenças entre conhecimento, entre sabedoria e inteligência. Talvez um dos maiores desafios, Edinho e doutora Renata, seja como ter inteligência espiritual dentro da sua religião. Porque nós estamos falando aqui num aspecto fora, porque a inteligência espiritual ela não tem nada a ver com religiosidade, com religião, com credo, com crenças fundamentadas. Uhum. Agora, como ter essa habilidade, como desenvolver essa habilidade estando dentro de uma igreja? Agora, nos relacionamentos com os irmãos, os amados da igreja. Talvez deve ser um grande desafio a gente entender isso, não? Porque aí é que a gente vê, por exemplo, muitas brigas, por exemplo. Sabe? Muitas desavenças, muitas críticas.
Todas essas coisas negativas que eu estou dizendo aqui, talvez ela é uma resposta de que, talvez ela seja uma resposta de que esta pessoa, embora ela tenha sido batizada, catequizada, embora ela tenha estudado a Bíblia, talvez ela não conseguiu ainda desenvolver, dentro da sua fé fundamentada, ela não conseguiu desenvolver essa habilidade dessa inteligência espiritual, por isso ela não entende o outro, mesmo ela estando dentro da igreja. Porque veja só, quando a gente fala de conhecimento, de inteligência e de sabedoria, não basta você ter conhecimento apenas. Você pode ter todo o conhecimento da palavra, se bem que é um processo difícil você não ser afetado pela palavra de Deus, mas ainda há pessoas que acessam as informações, têm conhecimento, mas que uso se faz desse conhecimento que você tem? O quanto inteligente você está sendo para fazer uso desse conhecimento que você adquire nas situações cotidianas que se apresentam. E aí, para que você tenha sabedoria, você precisa da inteligência e do conhecimento. Mas só a inteligência e o conhecimento não bastam. Então, esta sabedoria, eu coloquei como sabedoria, mas é a inteligência espiritual. E quando a gente pede sabedoria que vem do céu, e Deus sempre está ali feliz em nos oferecer, assim, que a gente consiga ser sábio a ponto de utilizar as nossas competências já adquiridas, fazer uso deste cérebro que nos foi dado com todo esse potencial, para que a gente torne realidade, transforme em habilidade e seja feliz no final da história, utilizando-se desse benefício que é a inteligência espiritual. E interessante que essa felicidade, essa compreensão, essa felicidade ela é para a pessoa, para as pessoas que estão ao redor, que vão sentir isto, e, sobretudo, para Deus. Sem dúvida, sem dúvida. Talvez entre todas as inteligências que nós já abordamos aqui de Gartner, todas as outras inteligências, talvez a inteligência espiritual não é a única, mas é uma das que não é só saber, é prática. É prática. É prática. Não adianta eu só ter o conhecimento. Eu preciso ver através das ações. Sim, sem dúvida. Como é que você, quando você está na lógica, na inteligência lógico-matemática, sabe aquele professor de matemática que não te deu inúmeros exercícios para você se desenvolver? Na relação humana também é assim. Você não aprende a se relacionar. Você não aprende sozinho, falei errado. Você sempre aprende a se relacionar. Mas não é você sozinho, é inato, já vem com você isso. Você precisa da relação humana, da socialização. Você se vê através do que o outro espelha para você. Exatamente. Também. Ela não pode ser uma experiência empírica apenas. Não, nem isolada. Exatamente. Ela tem que ser a praticada, a relacional. Eu entendi, porque você tem um feedback do outro. Exato. E aí, eu gostaria de um exemplo. Um exemplo dentro da igreja, agora você dentro dos portais da igreja, na sua confessionalidade, porque nós estamos falando para muitas pessoas que têm Sim. muitas religiões, que estão cada uma na sua denominação, e talvez esteja pensando, mas como desenvolver a inteligência espiritual dentro da igreja? Me dê um exemplo na prática, no momento em que você tem um transtorno, quem sabe um impasse com algum irmão, com alguma irmã, uma situação que aconteceu dentro da igreja, na porta da igreja, ou uma coisa que a gente ouviu e a gente não tem certeza de que se é isso mesmo que ouvimos. Como na prática, não desenvolver, mas agora praticar essa inteligência espiritual, mas dentro dos portais da igreja? Como na prática? Dê um exemplo. Olha, nós já até falamos aqui em um outro programa sobre conflitos interpessoais. Sim. Nós tivemos um programa inteiro falando sobre conflitos interpessoais. E aqui nós podemos tirar mais algumas conclusões de que, através da minha inteligência espiritual, ela pode me ajudar a resolver conflitos. Quando, por exemplo, eu ouço falar a respeito de um determinado irmão, aí eu não vou sair por aí falando aquilo que eu escutei. E uma coisa que é importante, eu tenho que saber quem eu sou,
de que lugar estou falando e qual é o meu objetivo. Porque se o meu objetivo é amar um ao outro, se o meu objetivo é servir a Jesus, qual vai ser o ganho para o meu objetivo ao eu estar disseminando uma informação acerca do outro? Talvez nós podemos até pegar como exemplo o que está escrito lá em Mateus capítulo 18, quando você tem algum problema com algum irmão seu, o que você deve fazer? A Bíblia recomenda você fazer o quê? Você ir e conversar com seu irmão. Não sair por aí espalhando, ou talvez aumentando aquele problema, não. Você ir resolver. Resolver com a sua inteligência espiritual, você ir resolver. Essa inteligência espiritual que você adquiriu nas relações, no estudo da palavra de Deus e na sua reflexão da sua relação com Deus. Sim, através e do da propósito oração. pelo qual Deus te fez e colocou neste mundo. Como eu disse, não viemos aqui para passear, para brincar, nem contar da vida do outro. Nós temos uma missão, um propósito. Exatamente. E é aí que a inteligência espiritual ela entra nas nossas relações. Porque enquanto nós estamos fazendo uma coisa boa, aparecem essas coisas ruins. Sim. Que muitas das vezes nos deixa triste. E a inteligência espiritual, ela engloba todas as outras inteligências. E a gente vai fazer uso dessas outras inteligências a serviço dessa inteligência espiritual, com o benefício e o privilégio de que a gente pode se conectar com quem nos fez. Eu tenho por mim que eles não deveriam mais inventar nenhum outro tipo de inteligência. Deveria deixar essa última mesmo, que é espiritual, já que ela abarca todas as outras que você mencionou no início do nosso programa aqui. Muito bem colocado. Existem aí alguns estudos que estão querendo implementar mais uma inteligência artística, mas ainda não está implementado ainda no conceito, né? Bom, o papo está muito bom. O assunto de hoje está sendo um assunto muito gostoso, muito bom, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Então eu gostaria aqui de trazer aqui de dar um momento para as últimas considerações aqui para aqueles que estão assistindo ao nosso programa. E você sabe, mais uma vez aqui eu volto a dizer, você pode interagir conosco, aproveite, coloque a sua dúvida. Você tem alguma dúvida sobre tudo aquilo que foi falado no programa de hoje? Coloque aqui nos comentários. No próximo programa nós podemos abordar e nós podemos conversar um pouquinho mais a respeito das suas dúvidas, tá ok? Pastor, o senhor gostaria de trazer aqui as suas últimas reflexões, suas últimas considerações a respeito deste tema? Use a sua inteligência espiritual com inteligência. Ótimo! Porque não dá para usar com essa capacidade de não... com essa falta de sabedoria. Use com sabedoria, use com inteligência, use com sabedoria. Se você não a tem, faça o que a Bíblia recomenda, peça a Deus que Deus lhe dá, né? Deus, quando disse para Abraão, vai Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar, e quando você chegar lá, olha as estrelas do céu, assim vai ser a sua geração. E seja lá, Abraão, o quê? Lá nessa terra. Qual foi a recomendação de Deus para ele? Seja lá uma bênção. Deus quer que você desenvolva essa inteligência espiritual com um único objetivo, que você seja uma bênção, um vaso nas mãos dele, usado por Deus nas suas relações, porque as nossas relações de missão, de propósito e de cumprimento da vontade de Deus, ela está relacionada com pessoas, porque você vai ter que se relacionar com pessoas. E aí, com essa inteligência espiritual, você vai saber como lidar com as pessoas, sejam elas boas ou ruins, boas ou más, sejam elas pessoas equilibradas ou não. E com essa inteligência espiritual, aliado à sabedoria que Deus vai te dar, com certeza você será também uma bênção, assim como Deus deu essa bênção, disse para Abraão que ele seria uma bênção, você também será um Abraão nos dias de hoje. Essa é a minha última palavra e eu agradeço pela oportunidade. Doutora Renata? Bom, querido, querida que esteve conosco até agora, eu vou te convidar a mais um desafio. Eu gosto dos desafios. Vamos exercitar as suas inteligências?
Olhe para cada uma delas, vejam como são belas, como são perfeitas, e se empenhe em descobrir mais e novas inteligências. E não se esqueça que a inteligência espiritual, ela nos permite que a gente se conecte com o céu e traga para a Terra as melhores orientações, as melhores sensações. E não deixe as suas inteligências em desuso. Coloque-as todas em ação. E esteja disposto para esses novos desafios. Você vai perceber qualidade de vida, de saúde mental, de saúde física, de saúde espiritual. Não deixe esse desafio ser mais forte do que todas as suas habilidades já desenvolvidas. Uma boa noite e que a gente se encontre no nosso próximo programa. Obrigada. Bom, nós agradecemos a você que mais uma vez aí disponibilizou esse tempo de estar conosco, assistindo e participando desse culto. Uma forma diferente, uma forma mais descontraída, mas uma forma também muito cristã de abordarmos aqui muitos assuntos a respeito da nossa saúde emocional. Agradecemos também aqui ao pastor Marcelo, Obrigada. Convidado, a Renata, Muito mais obrigado. uma vez por estarem aqui conosco. E no nosso próximo programa nós vamos estar estudando sobre a ansiedade e a preocupação. Será Isso que mesmo. alguém hoje é ansioso? Será que alguém hoje tem preocupações? Será que você sofre de ansiedade ou de preocupação? Não perca o nosso próximo programa, no próximo domingo, às 19 horas. E para finalizarmos, eu gostaria de convidar o pastor Marcelo. O senhor poderia finalizar então com uma oração para nós? Então vamos orar, queridos. Bondoso Deus e Pai, nós te somos muito agradecidos pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui diante de um programa tão abençoado como este, onde fala sobre a saúde emocional. E é muito importante para esses dias, querido Deus, nós discutirmos, conversarmos, dialogarmos, e apresentar a estes queridos que vêm todas as noites, todos os domingos à noite, para ouvir uma palavra de orientação, de ânimo, de força, de reforço, as suas dificuldades, em relação às suas preocupações com a vida, com a família, com as coisas, com o dia a dia. E aqui é uma tentativa, querido Pai, de tentarmos dar um norte para a vida desta querida, deste querido, que nos assiste nesta noite, que veio esta noite ouvir uma boa palavra de orientação, de guia para a sua vida pessoal. E que nós te suplicamos que esta pessoa receba do céu essa potencialidade de desenvolver em si essas habilidades da inteligência espiritual. Atrelado à inteligência espiritual, peço-te também que o Senhor conceda a estes queridos a sabedoria celestial, para que nas suas relações, na sua convivência familiar, na sua igreja, no seu trabalho, no dia a dia da sua vida, possam saberem lidar com as dificuldades, com as turbulências, com as angústias, sobretudo, meu Deus, que o Senhor dê a elas a orientação do céu, a fim de que elas possam passar por esses momentos difíceis, mas resilientemente conseguir as suas vitórias. Sobretudo, meu Deus, que essas queridas e queridos sejam muito felizes, embora as dificuldades e lutas, e saber que não estão sozinhas. Há um grupo aqui na igreja que deseja ajudá-los, orando por elas, e até mesmo, meu Deus, quando precisarem da nossa visita pessoal. Mas também são carentes da tua ajuda, da tua iluminação, da tua guia. Então segure suas mãos,
Dê a elas um começo de semana maravilhoso, sobre a orientação e a sua guia que receberam nesta noite. Que o Senhor os guarde e os proteja, e que cada uma delas seja uma grande bênção nas tuas mãos. E é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós te oramos e pedimos essas bênçãos, hoje e sempre. Amém.